Se você sonha cursar medicina e está se preparando para o Enem 2024, você chegou ao lugar certo. Aqui, vamos trazer dicas de ouro de como ser aprovado em qualquer universidade do Brasil. Oi, eu sou Fernanda Cisneros, repórter do INE10 do Sistema Jornal do Comércio, e eu recebo aqui o aluno Danilo Cruz, o Prazer. professor de Biologia Juan Tavares e o coordenador do GGE, Tiago Pereira. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Eu vou começar o bate-papo com o Danilo para entender um pouco melhor sobre a tua rotina de estudos, como é que tu se prepara para o Enem. Então, assim, além do colégio, né, da tua rotina lá como estudante, como é a tua preparação em casa? Boa noite. Em casa, geralmente eu gosto de estudar muito baseado no campo de questões que eu acho que vai me beneficiar mais. Então, muitos alunos, quando estão estudando para medicina, costumam pensar que uma grande jornada de estudo de 6, 7, 8 horas por dia é o que vai trazer aprovação. Mas eu acredito que 3 horas bem estudadas fazem toda a diferença e valem até muito mais a pena do que uma grande jornada de estudo que acaba não tendo tanto rendimento. Sim. E tu costuma fazer provas antigas em casa, simulados, assistir aula? Como é que é a tua rotina nesse O sentido? próprio colégio me dá uma banca de questões muito rica em relação tanto ao Enem quanto a outros vestibulares parecidos. E aí eu tenho acesso a muitos anos anteriores, consigo pegar questões de internet e eu não gosto de deixar minhas dúvidas saírem da sala de aula. Então eu sempre esclareço o assunto com os professores e assim que eu consigo entender o conteúdo, eu tento aplicar em forma de questões. Deve aperrear um pouquinho o Juan, né, com as dúvidas. Sim, sim. Em relação aos assuntos, a gente sabe que são muitas matérias de várias disciplinas. Como é que tu prioriza por onde começar, por exemplo, no teu cronograma de estudo? Nos últimos 2 anos, eu tinha uma deficiência mais pesada na área de natureza, Sim. principalmente na área de física e química, e também uma dificuldade de conseguir melhorar minhas competências em redação. Então, eu comecei a dar uma ênfase maior nessas matérias, porque no final do ano, mesmo que eu seja muito bom em biologia, ou história, ou geografia, a nota de todas as matérias é o que vai contar na minha nota no vestibular. Então, eu tento dar uma ênfase maior nas questões que eu tenho mais dificuldade, nos assuntos que eu tenho mais deficiência, mas, ao mesmo tempo, eu tento abordar com mais frequência assuntos que caem com mais recorrência no Enem e tento evitar assuntos que não vão ser tão relevantes para a minha prova no final do ano. Professor, agora que Danilo trouxe essa questão dos assuntos que mais caem, Uhum. né, que são mais recorrentes, quais seriam os principais tópicos, assim, que são abordados, vamos dizer, quase todo ano ali no Enem, na área de biologia? Certo, veja. O aluno ele tem que entender que o Enem ele se baseia em habilidade e competência, Sim. né? E aí, quando a gente fala em habilidade e competência, ele tem um conteúdo que é muito importante para o aluno que vai fazer a área de biologia naturezas, que é ecologia. Ecologia é o conteúdo que mais cai no Enem, mas ele não pode perder o foco também em outros conteúdos, por exemplo, biotecnologia, botânica, que nos últimos anos também vem caindo muito. Eu acho que quando você fez vestibular, botânica também era cobrado, né? Hoje, botânica ainda é muito mais cobrado. Então, ecologia, botânica, a parte de própria fisiologia e falando do programa de saúde, a parte de doenças, doenças, principalmente você que está aí, doenças transmitidas em ambiente aquático, falando sobre saneamento básico, né? Porque a gente vai relacionar com o nosso dia a dia e a ideia de transmissibilidade de algumas doenças. É interessante. É. Então, o senhor divide por áreas, por exemplo, Sim, na questão de revisão. sim. Sim. Então, a primeira coisa que o aluno tem que fazer é, como o Danilo falou, muito importante, é o aluno que está em sala de aula, ele deveria sair de sala sem dúvida alguma, Uhum. né? Mas se ele sair com uma dúvida, depois é bom que ele vá dando uma pincelada, vá dando uma estudada naqueles conteúdos que ele acha interessante. Mas ele não pode esquecer de assuntos que são primordiais, são bases para o Enem, como a parte de ecologia, que é extremamente importante, né? Sim. Como é que o senhor diria que é o cronograma de revisão perfeito, assim, para biologia? Tá. O aluno ele deveria, em sala de aula, o aluno que está ainda em sala de aula, né, nossos alunos, sair em sala sem a dúvida, mas ele estudar aquilo que ele viu naquele dia, né, puxar sobre os assuntos que ele viu, os assuntos mais recorrentes. Então você que está aí, fala com o teu professor, professor, qual o assunto que é muito importante para o Enem, independente.
de natureza, se for biologia, ou química ou física, né? Uma coisa muito importante, eu acho que Danilo falou muito bem, é a ideia de ele saber o que vai estudar e a ideia até de quanto dormir, né? Se ele deve dormir, se ele não deve dormir, na verdade ele deve dormir, né? Ele deve dormir porque isso é fisiológico. Tem muito a ver com característica hormonal, por exemplo, um hormônio chamado de melatonina, que é produzida na pineal, que vai estar relacionado com a ideia de funcionamento corporal, o ciclo circadiano. Fica ligado que ainda não caiu no Enem falando sobre ciclo circadiano. Pode cair, né? Então é importante ele entender isso também. E uma coisa muito importante, a alimentação. Sim. A alimentação é importante. Eu era uma aluna que eu passava a noite, às vezes, acordava. Uhum. Virava o dia para poder estudar. E é um perigo, né? Você Com acaba certeza. tendo uma fadiga aí enorme. E acontece muito, né, Juan? Isso, Sim. a gente atende muito aluno que desregula o sono, isso acaba atrapalhando outro dia de estudos, né? O que o Danilo falou é uma coisa muito importante, é a questão de qualidade no estudo. Não é questão de tempo. Eu vou estudar 6 horas. Não é questão de tempo, é questão de qualidade no estudo, né? É melhor estudar 3 horas com qualidade do que 6 horas sem qualidade. E é isso que Danilo vem fazendo, né? Juntando com a questão de alimentação, questão de dormida. Claro, a parte da rotina diária, semanal de estudos é importantíssima, né? Professor dá matéria em sala de aula, aluno tem que estudar em casa. Claro, dando ênfase nas matérias mais recorrentes, os assuntos mais importantes, mas é uma questão de estudo e rotina diária. E, galera, dá tempo pra tudo, tá? Dá tempo pra estudar, pra brincar, pra curtir, sair. Danilo é prova disso, né, Danilo? É verdade. Não é para escolher entre viver e estudar. É viver Viver e estudar, estudar, justamente. exatamente. E assim, professor, qual seria o tempo assim ideal para uma noite de sono? Certo, veja. Inclusive, tem uma pesquisa feita pela própria Federal com alunos da Federal que passaram em medicina e a maior parte dos alunos eles tinham uma noite de sono, né? Então, um tempo ideal seria um tempo de pelo menos 7 horas de sono, porque é o tempo que o corpo tem também para mentalizar e organizar as informações que ele passou o dia estudando, né? Então, no mínimo aí, 7 horas de sono é uma coisa muito importante. Uma coisa que Danilo falou, o Thiago também falou muito importante eu tenho que separar um dia também que seja fora aquela minha rotina de estudo. Eu vou assistir uma série, eu vou ao cinema, enfim, eu vou fazer alguma coisa que para mim é prazeroso, que não seja simplesmente só a ideia de estar ali no livro estudando, porque o aluno pensa assim: se eu tiver esse momento, eu vou perder tempo. Não é perder tempo. Você vai ganhar tempo porque você está associando o seu corpo a um prazer, fisiologicamente falando, para depois voltar ao estudo e organizar esse seu estudo. Então, isso é muito importante. E tu, Danilo, tu tem tirado um tempinho assim pro lazer? Como é que é? Sim, eu acredito que é muito importante você conseguir tirar uma parte sua para o lazer, porque nesse momento que a gente está vivendo sobre o concurso, a gente tem uma pressão muito grande em cima da gente, mas eu acredito que nenhuma pressão é tão grande quanto a pressão que o estudante exerce sobre si mesmo. Então, conseguir dar um descanso para sua mente, tanto saindo com os amigos, passando um tempo com a família, ficando sozinho para fazer alguma coisa que você gosta ajuda muito a ter uma recompensa Sim. nesse processo tão cansativo. E não se cobrar também, né, gente? Saber Isso, que... Acho que é o mais importante, saber que tem tempo para tudo, como tu falou. Então, Isso é um depoimento de ex-aluna, né? ex-aluna, E- com certeza. A cobrança é normal, É. né? Sempre vai existir. O que não pode é exagerar nessa cobrança, né? Porque acaba atrapalhando. Danilo falou uma coisa sobre essa questão de relaxamento. A gente lá na escola, né? Nós temos projetos de relaxamento com os meninos. A gente chama de descompressão, né? Lá tem muita sensação bingo. A gente faz um bingo, os Que meninos legal. gostam. Bingo, a gente faz joguinho de pergunta e resposta. Agora, para esse mês de setembro, outubro, vão ter momentos de quadra, Relaxamento, cinema, né? relaxamento, massagem também a Sim. gente vai trazer. Vão ser momentos legais e importantes para os meninos, né? Não só a questão do estudo, mas a parte de relaxamento para eles é importantíssima. Sim, com certeza. Indispensável, né? Indispensável, exato. E assim, falando um pouquinho agora sobre a revisão pro Enem, né? Muita gente já começou, acho que você de casa também já começou a fazer um cronograma para delimitar os assuntos, datas, enfim, conteúdos que mais caem, como a gente falou aqui. Como é que vocês indicam, Thiago também participando um pouquinho agora, que deve ser
um cronograma, vamos dizer, um mês pro Enem, assim, o que é que deveria ser priorizado, assim, dentro das disciplinas? Pode falar. Posso falar? A gente ainda está terminando o conteúdo, Sim, né? O conteúdo do terceiro ano é um conteúdo extenso, é um conteúdo de revisão, né? Estamos acabando por esse mês. Vamos começar a revisão a partir do mês que vem, no comecinho do mês. A gente já começa revisando todo o conteúdo visto do começo do ano até agora, certo? A gente vai dividir por área de conhecimento, então, a princípio, vamos trabalhar no horário que a gente está, né? Pegando os assuntos mais recorrentes. A gente é, sempre no começo do ano, meio do ano, a gente entrega um livrinho para os meninos, né? Que é um livro de questões de Enem. Então, a gente trabalha em cima disso aí, nessa revisão. Então, o professor entra em sala para resolver as questões do Enem, né? Desse livro. Os meninos já receberam esse livro, já vêm fazendo essas questões em sala de aula e já vêm tirando dúvidas, né? Mas a partir de outubro, a gente foca só nessas questões, porque a gente consegue acabar o conteúdo todinho focando nessas questões, né? Quando chega um pouquinho mais perto do Enem, é que a gente vai para a área de conhecimento. Então, 2 semanas antes da prova do bloco 1, a gente trabalha só a área de conhecimento ali. Então, bloco 1, a parte de linguagens, humanas, né? seria o primeiro dia de prova. Isso seria o primeiro dia de prova, a gente foca mais. No bloco 2, a gente foca mais no outro bloco, Sim, né? Mas a revisão já inicia de agora, de outubro. sim. Então, fica a dica aí para quem tá de casa, já meter a mão na massa para revisar. E eu queria saber de vocês, principalmente de Juan, dicas de materiais, assim, de livros que possam ser lidos, filmes, séries, que até servem, como o Danilo falou, para a própria redação do Enem, né? Como um repertório, assim. Sim. Noticiário, né, que é muito Sim, importante. com Inclusive, a gente estava falando certeza. agora há pouco, né, das queimadas, que a gente tem uma Sim, quantidade muito grande de queimadas no Brasil e fora do Brasil, a gente viu na sim. Europa agora há pouco. E uma coisa muito importante para os meninos é eles se manterem dessa ideia de noticiário, mas entender também como o Enem pode cobrar. Tiago falou uma coisa muito importante. No GGE, a gente usa muito a ideia de fazer as questões que caíram anos anteriores. Uhum. Nada melhor do que conhecer uma banca fazendo as questões da própria banca, né? Então, você fazendo as questões do Enem, isso é muito importante. O aluno separou lá o tempozinho para poder ele estudar. Então, ele agora está treinando as questões. A gente já vem treinando há muito tempo, né? Mas, por exemplo, leituras, independente da área. Se você for para a área lá de humanidades, então você tem que fazer uma leitura muito grande de livros que realmente são cobrados no Enem, né? Então, o material do GGE, ele tem muitas coisinhas, um saiba mais, né? Que a gente pensa, né, que não cai de saiba mais, mas o saiba mais é justamente isso. É uma coisa, um plus que o Enem cobra e pede e tá ali no material. Então, você tem que prestar atenção muito no material do GE, muito naquele material, no Saiba Mais e as questões que estão ali, né, Tiago? Isso é muito importante para o aluno conseguir. Danilo, como você tinha falado agora há pouco, Danilo, ele toda aula vem cobrar alguma coisa, vem conversar comigo, independente, né, de conteúdo. E eu falo muito para os meninos, ó, como é que o Enem pode cobrar isso, né? Como é que o Enem poderia cobrar sobre desmatamento? O Enem vai cobrar desmatamento só por desmatamento? Ou o Enem vai cobrar desmatamento e ele vai associar com doenças transmitidas por inseto, que a gente chama de arboviroses, né? Se for uma virose. Então, isso é interessante que o aluno entenda a visão de mundo, porque Enem é uma visão de mundo, não é como a minha época, que eu fazia vestibular primeira fase, segunda fase federal. Não é. O Enem hoje ele é uma visão de mundo, não é uma coisa fechadinha, né? A gente tem que ter um conhecimento maior. É um assunto. Prova do cotidiano. Isso. Por isso que é importante a gente estar praticando, a gente estar pegando essas provas antigas e ir praticando, porque, como o Juan falou, é uma prova de mundo, né, Juan? De cotidiano, não é mais como era na época da gente. Não. Fazia 2 tardes, né? Na minha, que eu sou mais velho. É um assunto que pode cair em várias áreas. Isso. E não só dentro de uma mesma disciplina, mas pode cair em redação, em biologia, em matemática, em diversas E áreas. assim, as provas da gente são focadas, né? Então, assim, a primeira prova da gente é focada no SSA, tá? E as outras duas são focadas no Enem, né? Então, são questões recorrentes no Enem, né? Então, os meninos vêm trabalhando isso desde o começo do ano. Para agora, agosto e setembro, nós fizemos uma prova para os meninos sem peso nenhum, né? Uma prova para treinar a prova do Enem, a prova com TRI, certo? Que é importante eles conhecerem, eles fazerem uma prova com TRI para ter ideia mais ou menos de como é que vai ser a nota deles no Se tu Enem. puder explicar um pouquinho pro pessoal o que seria o TRI. Eita, poxa. É complicado de explicar o TRI. Vai explicar, Ron?
Veja, TRI, ele vai ser baseado de acordo com as questões, tem pesos diferentes. Isso. Por exemplo, na nossa época, se eu tinha uma questão, cada questão tinha o mesmo peso. Hoje, não. As questões são baseadas de acordo com o número de questões que os alunos acertam ou erram, né? Então, tem questões hoje de biologia que valem mais ou valem menos. Então, os meninos têm que entender, né, quais são os conteúdos que caem mais e eles entenderem que algumas questões é interessante que ele acerte, é muito importante, e outras é interessante que ele mantenha um nível, né, na ideia das questões. Mas uma coisa muito importante que Tiago comentou é a ideia de o aluno ele tem que entender que para o Enem ele tem tempo, né? Então, quando a gente faz simulado na escola, e o aluno, e você também que está aí do outro lado, está ou não está na escola, porque a gente tem para todo mundo aqui, né? Então, você que vai fazer ali o teu simulado, entenda que esse momento é para simular o vestibular, para simular o Enem. Então, você tem que se desligar do mundo. Por exemplo, tira o celular, né? Tira o celular, tira qualquer coisa que venha distrair. Você tem que olhar. Por exemplo, o meu dia é um vilão. No meu dia eu tenho natureza e matemática, né, Danilo? E aí o aluno, por exemplo, Danilo gosta muito de matemática. Então, Danilo, eu vou pegar matemática. Mas imagine que ele se deu muito bem em matemática e esqueceu de natureza. Então, o aluno ele tem que entender qual o tempo que ele tem para fazer essa prova. É uma Isso prova aí de estratégia. Estratégia, exatamente, exatamente. E com relação ao TRI, o que o Juan falou, a questão do peso, né? A gente pode pegar o exemplo de matemática, né? Danilo é um aluno que a gente garante as questões fáceis, né? Que é mais importante que as questões difíceis. Então, se o aluno garantir as questões fáceis de matemática, a nota já vai ser legal. Então, a gente vai para o plus, pegando as questões médias e difíceis. Danilo é um aluno que, nas fáceis, ele já garantiu, né? A gente trabalha com ele para garantir as questões difíceis para subir a nota mais ainda, porque as questões difíceis têm um peso maior. Só que o TRI entende o quê? Se eu errei uma fácil, eu não vou acertar uma difícil. Então, se eu acertei essa difícil, foi um chute. Uhum. Então a nota não é tão alta. Então eu preciso garantir as fáceis, eu garantindo as fáceis e garantindo uma difícil, ele entende que de fato eu estou sabendo o conteúdo e a nota sobe bastante. Então o TRI tem essa armadilhazinha, né? Queria saber um pouquinho da tua estratégia aí no segundo dia de prova, quando tu faz simulado. Tu começa por matemática, biologia, tu vai misturando as questões. Geralmente eu gosto de dar um intercalado. Eu começo a prova e aí de cara, eu vou para a prova de matemática e baseado em questões que eu já treinei anteriormente, eu consigo ter uma noção de que assuntos são mais cobrados, Uhum. costumam ser mais fáceis e, consequentemente, eu tenho uma necessidade maior de acertar aquelas questões e questões que são mais difíceis. Então, se eu vejo uma questão de média aritmética, de porcentagem, de regra de três, eu sei que são questões que geralmente são fáceis, que a maioria dos candidatos vai acertar, então eu tenho que ter como prioridade resolver aquelas questões logo. Aquelas questões que são de logaritmo, função quadrática, função exponencial, são aquelas questões que eu posso deixar para o fim da prova, e se eu tiver um tempo sobrando eu faço, porque aí eu vou ter mais tempo para fazer as questões que são mais fáceis, que são justamente as que eu tenho mais necessidade de acertar. Aí eu fiz 10 questões mais fáceis de matemática. Aí eu venho para a prova de natureza. Geralmente a parte de biologia é uma parte que é mais fácil na visão do TRI e do Enem. E aí eu tento priorizar umas questões mais simples de biologia. Volto para matemática, faço algumas questões mais médias. E aí vou para química, depois para física. Mas eu sempre tento intercalar para que eu não fique muito Atrasado também, né? atrasado, meio enjoado Sim. tá Uhum. fazendo a mesma prova e no final eu consigo ter um desempenho melhor. Sim. Gente, esse é o aluno GGE, tá? Aprendeu bem, né? Aprendi com os melhores, né? E pro dia de prova em si, o professor falou que é indispensável ter uma alimentação boa, Sim. tanto na véspera quanto no dia, né? Sim, Alimentos sim, mais leves. E por que isso, professor? Porque, veja, fisiologicamente falando, se ele comer alimentos que a gente chama de alimentos de difícil digestão, que no dia a dia a gente chama de alimentos pesados, né? Eu vou vincular todo o processo fisiológico para um processo digestivo. E o que eu quero naquele momento é assimilar a informação para descrever aquilo que eu estudei durante o ano todo ali na escola. Então eu tenho que comer alimentos que sejam alimentos mais fáceis de digestão, porque meu corpo precisa de energia para funcionar. A ideia lá de ATP, a ideia de a cadeia respiratória, que cai muito no Enem, né?
Então ele precisa de energia para o corpo funcionar. Então ele tem que comer alimentos que são de fácil digestão, que gerem energia para o corpo funcionar. É a ideia de um jogador de futebol. Ele não vai jogar antes, deve ser um momento antes ele comer uma buchada, uma feijoada, bem nordestino, buchada, uma feijoada e vai jogar. Não, ele vai comer alimentos que são de fácil digestão para poder ele render naquela estratégia que é o jogo de futebol. Já Danilo, ele vai ter que comer para render naquela estratégia que ele está falando, que é justamente a ideia do vestibular. E uma coisa muito importante, hidratar. A gente tem que ter esse processo de hidratação. A gente não dá muita atenção à água, mas a água funciona perfeitamente. É a principal característica para seu corpo funcionar. Eu preciso de água para o sistema circulatório, eu preciso de água para tudo. Então eu tenho que estar hidratado para meu corpo trabalhar bem para funcionar. Danilo é um atleta, né? Além de ser estudante, ele é atleta. Então, De que, Tata? De que? De tudo. de tudo. Ah, então, aqui. Então, ele entende muito bem a ideia do corpo estar preparado. A gente tem um ex-atleta aqui, né? Ex-atleta, pode ser? Pode ser, Pode ser. Um ex-atleta que a gente sabe que o corpo tem que estar preparado para o funcionamento. Então, eu não posso comer alimentos de difícil digestão, porque senão vai gerar o que a gente chama de estresse digestivo. E esse estresse digestivo vai gerar mais sonolência em mim, mais cansaço, e eu vou fazer uma prova mais cansado, né? E até Sim. porque nessa época de vestibular é muito comum que o estresse e a ansiedade acabem reduzindo um pouco a nossa carga imunitária. Então, é muito comum que em véspera de vestibular ali em novembro, muita gente acaba pegando virose, acaba tendo uma onda de gripe. E aí essa alimentação é muito importante também para regular o nosso sistema imunológico. E a Esse meu hidratação. aluno é Perfeito. Esse meu aluno é meu doutor é bom. Se você faltar alguma aula, já tem que Já tem tem. que substituir. E assim, eu queria saber de vocês, começando por tu, Danilo, algumas dicas para quem tá assistindo, que vai fazer o Enem, assim, dicas tanto de preparação para véspera, de sair, relaxar, de ter uma noite boa de sono, quanto para estudo mesmo, assim, o que é que tu diria para quem tá assistindo a gente? Nessa reta final, eu focaria em questões, porque você está a 1 mês e meio da prova do Enem e é muito difícil você conseguir pegar o conteúdo que você está vendo desde o início do ano até fazer a prova dia 13 e dia 10 de novembro. Então, nessa reta final, foca em questão, foca em recorrência, assuntos que mais caem e aí vai, velho. E se não conseguir passar no final do ano, não é o fim do mundo, sabe? A prova do Enem é uma prova que tem todos os anos, então mesmo que você não consiga passar na sua primeira, ou na sua segunda, ou na sua terceira tentativa, sempre vai ter outra para você poder se dedicar mais e continuar dedicado. E é só uma prova, né, galera? A gente É tem só que uma prova. É só uma lembrar prova. disso. Exatamente, é só uma prova. E você, professor? Danilo, eu acho que ele resumiu bem, né? Eu acho que a principal parte que Danilo disse é, o seu mundo não acaba com isso, né? Mas você se preparou para isso. O aluno GG, ele se preparou o ano todo para isso. Então, ele espera a aprovação. Então, essa ideia de dormir, alimentação, uma coisa importante, família. É o que a gente tem, né? A gente precisa da família. A família está ali do seu lado, ó, vai dar tudo certo, né? Então, a família do lado, mais você, a sua autoconfiança é muito importante para você que está tentando um vestibular, que vai tentar o vestibular. Eu sempre digo aos meus alunos, veja, o seu maior concorrente se chama você. Se você consegue passar essa barreira chamado você, então você passa em qualquer vestibular. Lembre, o seu concorrente é você. Você estudou, você se preparou, você está bem. Se você está bem, você vai fazer uma boa prova, porque tudo se resume àquele momento, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que estar bem consigo para poder fazer aquela determinada prova, né? É importante. Pensou, né? Lembrou, não foi? Tô lembrando aqui, tô bem nostálgica hoje. E você, Thiago, quais Os dicas? meninos falaram bem, né? Danilo falou aí da estratégia, né? Temos muitos alunos que, ao longo do ano, não se dedicaram o suficiente, né? Para chegar no final do ano preparados. Então, eles tentam estudar tudo em cima da hora. Não, estratégia. Então, eu vou pegar os assuntos mais recorrentes, vou pegar essas questões que caem mais, questões, enfim, a gente usa a estratégia, né, para esses alunos. Alunos que se prepararam bem, como o Ram falou, chegam mais tranquilos, né? Claro que tem ansiedade, é normal, sempre vai existir, né? É tentar não controlar, deixa rolar a ansiedade, tá? No dia da prova, a questão de alimentação é importante, a questão de antes de dormir é importante também, né? E se não passar,
não tem problema. Vestibular de medicina é dificílimo, certo? É um concurso, né? E para os concurseiros de plantão, tem a máxima que concurso você não faz para passar, você faz até passar. É a máxima de medicina também. Então você faz. Se não conseguiu no primeiro ano, tem o segundo ano e assim por diante. Vai chegar um momento que vai passar, Sim. certo? Então, assim, não passou, não tem problema. Só não passa quem não faz a prova. Só Isso. Eu não sempre quem não faz a acredito prova. nisso. Aham, exatamente, Treino, exatamente. né? Treino. É treino, exato. Treino. É treino. Façam as questões, tirem as dúvidas com seus professores, façam as questões, treinem. É como o Danilo disse, é uma coisa muito importante. Não adianta você agora querer estudar tudo de um momento só. Não. Você estudou, você fez resumo, você gravou. Na minha época, eu tinha aquele gravadorzinho que eu gravava, sou antigo, mas gravava ali, fazia os resumos meus e depois ficava escutando. Isso é uma estratégia. Então você agora vai treinar aquilo que você fez. Você vai fazer as questões para relembrar. Lembrem, vocês sabem o conteúdo. Vocês só precisam relembrar o conteúdo para fazer a prova. Exatamente. E assim, metodologia de ensino é muito pessoal, né? Mas tem um scriptzinho que a gente tem que seguir, né? A gente tem que ter uma rotina de estudo diária, né? A gente tem que planejar a nossa semana de estudos, né? Estudamos, descansamos, aproveitamos um dia livre para fazer algo que é bom, né? Algo que você gosta. É, focamos em questões, né? A questão do estudo. A gente, além da rotina de estudos que a gente tem que ter, né? Tem aluno que, como o Juan falou, ele gravava a fala dele, para Isso. estudar, eu fazia resumo, né? Tem alunos que fazem Eu tópicos, era da escrita da também. escrita também, pronto. Eu precisava escrever para entender o conteúdo, mas tem uma coisa que é incomum em todos, que é comum em todos, que é a questão de prática, exercício. Então, é importante exercitar diariamente. Não é exercitar uma, duas questões, não. São várias questões diariamente. E não só a parte de exatas, né? O pessoal foca muito em exatas. Ah, eu tenho que fazer questão. Não, tem que fazer questão de humana também, tá? Para você, é ali que você sabe se você aprendeu o conteúdo, né? Porque é ali que vai surgir a dúvida. Sim. Surgindo a dúvida, a gente vai atrás Isso. do professor. E assim sucessivamente, né, irmão? E tu falou uma coisa interessante, Thiago. A cartilha da Federal, depois vocês podem baixar essa cartilha, ela fala justamente dos alunos que passaram em medicina, e ele fala que os alunos que passaram em medicina, eles faziam resumo, eles dormiam 7 horas, eles treinavam as questões, eles tiravam dúvidas. Veja que é uma coisa que sempre é aquela mesma rotina, né? Então, o aluno ele tem que entender que ele tem que ter uma sequência para poder alcançar Sim. o que ele treinou, né? Sim. E na prova ter calma também. Acho que muito se resume à interpretação Sim, do texto, né? Às vezes na correria, achando que não vai dar tempo. Você corre ali, Isso. E perde a uma prova do Enem não é palavra. difícil. Ela não é difícil, ela é cansativa. É. E ela pega pelo cansaço. É por Verdade. estratégia, né? É por estratégia, exatamente. O que Danilo falou de como ele faz a prova, ele vai intercalando as questões. Se ele vê uma questão que é mais difícil ali, ele segura Já para fazer pula, depois. sim. Ele pega uma mais fácil. Isso aí é estratégia, Sim. certo? Tem pessoas que vão nas questões difíceis, não conseguem fazer as questões difíceis, o psicológico já começa a atuar ali, então o emocional vai atrapalhar e vai começar a errar as outras questões, né? Então é estratégia. Sim, com certeza. E como é a tua estratégia de escrita, assim, é mapa mental, é tópicos para revisar, como é que é teu Olha, método? geralmente eu gosto de dividir meu estudo em 3 etapas. Ah, Primeiro é o estudo passivo, que eu tenho a minha interpretação teórica, a minha absorção, que é assistindo aula, sim. vendo videoaula, lendo o conteúdo do livro. Depois eu aplico aquele conteúdo que eu acabei de absorver em questões mais simples, questões do livro, questões de nível fácil, de nível médio. E aí, no final, eu faço uma revisão geral do meu conteúdo, treinando para questões do Enem. E aí, vamos dizer que eu estou estudando bioquímica. E aí, eu fiz 20 questões mais fáceis do livro. E aí, depois de eu fazer essas 20 questões, que eu acho que eu estou preparado, fiz um bom treinamento, eu faço minha revisão pegando 20 questões de bioquímica que só caíram no Enem. Só questões de bioquímica caíram no Enem. E aí, se eu tenho um desempenho que eu tenho mais de 70% de acertos, eu entendo que eu compreendi aquele conteúdo e passo para o próximo. Mas se eu tenho um desempenho menor do que 70%, eu entendo que eu não absorvi aquele conteúdo plenamente e eu tento repetir esse ciclo. Profissional aqui, Certo. eu tô aprendendo. Certíssimo. Tá certo, professor? Certíssimo. É isso mesmo, né? É. Acho que a gente tá se encaminhando para o fim já aqui. Queria agradecer a vocês pela participação, Danilo, Juan e Thiago.
lembrar vocês de casa que o Enem tá chegando, 1 mês e meio praticamente. As provas vão acontecer no dia 3 e 10 de novembro nesse ano. O primeiro dia dedicado à linguagem, de códigos e à redação, a temida redação do Academia da Enem. Redação. E o segundo dia, às ciências exatas e da natureza. E assim, desejar a todos vocês, né, a Danilo e a quem está assistindo em casa, uma boa prova, manter a calma, cuidar da ansiedade, buscar um apoio emocional em casa, com a família, com os amigos, quem você tiver por perto. E lembrar que é só uma prova e que vai dar tudo certo. Sim, Isso. perfeito, Querem perfeito. dar Muito alguma obrigado. palavrinha a mais? É isso. Desejar uma boa prova, né? É, boa prova e tenham fé, deu tudo certo. Já deu tudo Já certo, deu, já deu. né? Aham. Então agora é só fazer a prova e comemorar. Todo esforço é recompensado. É verdade. Se for agora, mais na frente vai ser. É. Esse videocast é produzido pela NE10 em parceria com o Colégio GGE. E para mais conteúdos de educação e outras dicas pro Enem, você pode acessar o ne10.com.br. É isso, obrigada e até a próxima.